esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de quinta-feira, vamos trazer informações sobre negociações, que o Vasco está correndo atrás de reforços, né, para a janela do meio do ano. Vamos falar também, pessoal, sobre a vistoria que a Conmebol fez em São Januário. Vamos falar também, pessoal, sobre a inauguração, uma homenagem que o Vasco fez no Museu São Januário. Vamos falar também, pessoal, sobre a viagem, né, dos jogadores, a equipe do Vasco, Renato Gaúcho e a equipe, hoje para Belém, para a disputa da 11ª partida pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil. Galera, vamos começar falando sobre as negociações, né? Sabemos que o Vasco está de olho em 3 jogadores que podem vir de graça, né? O Vasco segue negociando com o zagueiro Arboleda, né? A rescisão de contrato entre os zagueiros e São Paulo anda bem avançada. E o Vasco está bem confiante na contratação desse jogador, desse zagueiro, né? O Arboleda é um jogador muito bom, principalmente em bolas aéreas. Arboleda é um zagueiro experiente, 10 anos de São Paulo, adaptado ao futebol brasileiro. Então o Vasco está precisando do jogador. Foi o que o Renato Gaúcho falou na semana passada, que ele quer um jogador que venha para jogar, que o jogador seja adaptado, tenha experiência no futebol brasileiro, para que quando traz jogadores, às vezes estrangeiros, o jogador ainda vai se adaptar, demora a se adaptar, e aí perde um pouco de tempo, e o Vasco está precisando de jogador para junho. Então, o Arboleda já tem uma vasta experiência, 10 anos de São Paulo, e o Vasco fez a sua proposta, a proposta está na mesa. O Vasco, o Ademar Lopes tem conversado com o empresário do jogador. A proposta é de 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, até 2029, com um ajuste de salário. O jogador ganha 800 mil lá no São Paulo. Vamos ver como é que vai ficar. As negociações estão andando. O Vasco está precisando de um zagueiro, principalmente um zagueiro bom em bola aérea, e o Arboleda faz muito bem essa parte, né? A gente sabe muito bem. A Arboleda é um jogador que faz gol, na subida dele para a cobrança de escanteio, defende muito a bola lá atrás, e precisamos de um jogador dessa maneira. Galera, o outro jogador já sabemos que é o Cebolinha, né? Cebolinha também, as informações é que o Flamengo não vai renovar contrato com ele na janela do meio do ano, e o Vasco, sabendo dessa notícia, está correndo atrás. O Ademar Lopes está correndo atrás. Eu acho que já teve uma conversa também aí, quem sabe, do próprio Renato Gaúcho, que já foi treinador do Cebolinha também, conhece o potencial do jogador. Cebolinha é um grande jogador. O Cebolinha é um atacante ali pela lateral esquerda, muito hábil, muito rápido, né? E o Vasco precisa bem de um jogador ali no ataque pela esquerda. Isso o Renato Gaúcho também já tinha tocado no assunto. E o Vasco precisa se reforçar, precisa se reforçar porque a temporada é grande, 3 campeonatos para disputar, e precisa de mais jogadores no seu elenco, né? O Vasco precisa de mais ou menos de 6 a 8 jogadores no elenco, para aumentar o seu elenco. O Renato já reclamou, e o Vasco está correndo atrás, junto com a diretoria de Ademar Lopes, Pedrinho, e talvez, e com o aval do Marcos Lamar, que é o futuro dono da 90% da SAF do Vasco, já deve ter dado o ok para contratar esses jogadores antes da janela do meio do ano. E outro jogador, galera, é o jogador José Andrés Martinez. É um jogador venezuelano. O jogador rescindiu seu contrato com o Corinthians numa boa. O volante um bom volante, considerado pitbull ali no meio do campo do Corinthians. Ele atuou na final contra o Vasco, na Copa do Brasil. E esse jogador, o José Martinez, é um grande volante, bom volante, e rescindiu um contrato com o Corinthians, está livre no mercado. Ele falou que está pronto para negociar,
E o Vasco também está negociando com o jogador. O jogador fez uma cirurgia há pouco tempo, mas que está pronto para jogar no meio do ano. Aí resta saber, o jogador fez uma cirurgia no joelho, né? E disse que está pronto para jogar no meio do ano. Resta saber se esse jogador vai estar pronto mesmo, na realidade, no meio do ano. A cirurgia no joelho não é coisa fácil, né? Mas é isso aí. O Vasco está correndo atrás, né? Tem 3 propostas na mesa desse jogador, que é o Arboleda, um zagueiro, um bom zagueiro, o Cebolinha, um atacante pelo lado esquerdo, outro jogador muito bom, e o José Martinez, que é um bom jogador também, um bom volante, um jogador de marcação ali na volância. Esses jogadores, o Vasco, o interesse mais do Vasco, porque esse jogador vem de graça, então o Vasco tem que estar correndo atrás mesmo para se antecipar a qualquer clube. O Arboleda Internacional está querendo contratar, o Cebolinha, o Grêmio, né, o ex-clube dele, o Cebolinha, cria da casa lá do Grêmio, também está interessado e tem outros clubes. E o Martinez também, com certeza, tem outros clubes querendo contratar esse volante, né, venezuelano. E o Vasco está correndo atrás, o Ademar Lopes está negociando e espero que esses 3 jogadores venham para jogar no Vasco, principalmente de graça, né? O Vasco vai cumprir só com os salários desse jogador. Isso é uma boa, esses jogadores virem para o Vasco para aumentar o elenco, coisa que o Renato Gaúcho falou, né, que se o Vasco quiser alcançar algum objetivo, né, quer se classificar para a Libertadores do ano que vem, quer lutar lá em cima na tabela, tem que ter um elenco e jogadores bons, né, que venha para jogar, que venha para disputar posições, e aí o Vasco terá uma boa classificação na tabela. Galera, agora vamos falar sobre ontem, né? Uma comissão da Conmebol fez uma vistoria no estado de São Januário para saber o gramado, para ver a situação do gramado, né? Do campo, do gramado, as instalações, a infraestrutura, né? Geral, para garantir os padrões exigidos pela Conmebol nos jogos, né, da Sul-Americana. Sempre faz isso uma semana antes, né? Do jogo, o Vasco vai jogar contra o Audax na terça-feira, e essa comissão veio para fazer essa vistoria no estádio, né, de São Januário. Isso eles fazem para os jogos da Sul-Americana, para o jogo da Libertadores, e a comissão fez a vistoria. O estádio está bom, São Januário é um bom estádio, o gramado está perfeito, e eles não encontram nenhum motivo, né, para querer melar isso aí. Mas o estádio São Januário é um grande estádio, está em perfeitas condições, não tem o que encontrar de defeito no nosso São Januário, o Caldeirão. Galera, também vamos falar sobre o Vasco da Gama. Ontem, né, 8 de abril, o Vasco da Gama fez uma homenagem, né, uma linda homenagem, fez um busto, né, inaugurou um busto, em referência ao Pai Santana, né, vascaíno que atuou por décadas no clube, né, o Eduardo Santana, um ícone vascaíno que atuou por décadas no clube, tornando um símbolo de carisma e dedicação. O Pai Santana faleceu no ano de 2011 e o Vasco fez essa grande homenagem, uma bonita homenagem, né? Fez um busto lá no Museu do São Januário, um busto em homenagem ao Pai Santana, bem lembrado. Foi um massagista, Pai Santana, um vascaíno doente. A torcida sempre homenageou esse ícone que é o Pai Santana. Uma bela homenagem. Parabéns para o Vasco da Gama, né? Lembrando das pessoas que gostam, que amam o Vasco. E foi bonito esse gesto do clube Vasco da Gama. Galera, agora vamos falar sobre os treinos da semana. Renato Gaúcho passou a semana toda treinando os titulares, né, os jogadores considerados titulares, fazendo ali, vendo onde falha, vendo ali na zaga onde está falhando,
fazendo treinos tático e físico, né? A galera, os jogadores, né, que foram para o jogo da Sul-Americana, que estava na Argentina, chegaram ontem, já treinaram ontem à tarde. O Vasco fez um treino, o Renato Gaúcho fez um treino com a equipe, os jogadores que chegaram titular e os jogadores que chegaram da Argentina do primeiro jogo da Sul-Americana. O Vasco viaja hoje 9 horas, está viajando logo a pouco, daqui a pouco, né, às 9 horas, para Belém, para enfrentar o Remo pela 11ª partida do Campeonato Brasileiro. O jogo será no sábado, às 16h30, transmissão pela Rádio Globo, pela Premier League, pay-per-view. O Vasco vai enfrentar o Curitiba, não é fácil esse jogo, né? E o Vasco terá reforços, para esse jogo. O Vasco vai viajar hoje, às 9 horas, está viajando daqui a pouco. Hoje à tarde, o Vasco faz um treino lá no CT do Paysandu. Amanhã de manhã o Vasco fará outro treino, a equipe fará outro treino, né, um treino preparatório, focado aí no jogo contra o Remo. Aí o Vasco vai fazer aquela treino, o Renato vendo onde o Vasco está falhando bastante. Os jogadores que chegaram da Argentina se integraram o restante do elenco, estão viajando hoje e para o jogo, né, no sábado. O Vasco vai ter reforços e também vai ter uma baixa. O Brenner, né, já está recuperado, vai viajar com a equipe. O Brenner, o Renato Gaúcho também vai levar o Spinelli, o Adson, o Cuesta, o JP, o Hugo Moura e o Marino Nestroza. Esses jogadores vão viajar também com um elenco para Belém, e menos o Puma, que levou o 3º cartão amarelo contra o Botafogo. O Puma vai ficar no Rio, não vai poder estar no banco do jogo de sábado às 16h30. Pessoal, vamos torcer, né? Vamos esperar que o Vasco traga 3 pontos para que o Vasco não se distancie dos clubes que estão na parte alta da tabela. O Vasco tem que trazer esses 6 pontos. Esses 3 pontos não vai ser difícil, né? Não vai ser fácil. Não existe jogo fácil no jogo do Campeonato Brasileiro. E vamos torcer para o nosso Vascão da Gama trazer 3 pontos e a gente colar lá em cima da tabela. Galera, por enquanto é só. Qualquer novidade eu trarei aqui no canal Vasca Gigante para vocês vascaínos, espalhado por esse Brasilzão inteiro. Peço a sua ajuda, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil.